Mais uma vez, ó Pai bendito, nos encontramos na Tua presença, neste altar santíssimo, na sede da Tua Igreja Apostólica na Terra, para Te louvar, glorificar, agradecer com todo o nosso amor, ó Pai bendito, por estarmos firmes neste santo caminho que nos conduz aos céus. A Igreja que o Senhor e Jesus restauraram nesta Igreja, através do ministério glorioso de nossa Santa e Bendita Vó Rosa, nosso poderosíssimo Espírito Consolador. A Igreja, ó Pai bendito, que o Teu Santíssimo Profeta, nosso Santo Primaz e Supremo Pastor Irmão Aldo, durante 44 anos, aqui nos deu todos os ensinos dos mistérios da doutrina e também alimentou os nossos corações, unindo os nossos espíritos com a Tua santa unção e a bênção gloriosa da Santa Vó Rosa de Jesus e do Santíssimo Irmão Aldo, nosso bendito primaz. Ó Pai Santíssimo, é grande a nossa alegria por podermos também nesta noite iniciarmos uma reunião de oração, na qual sabemos que seremos alimentados e fortalecidos em nossa fé com a unção bendita do Teu Divino Espírito Santo, que se aproxima de nós, ungindo-nos para dar-nos toda a sabedoria do alto céu e também para preparar os nossos corações para sermos amorosos, perdoadores, caridosos, fiéis, obedientes, consagrados, unidos e santificados, a fim de merecermos sempre o nosso nome de filhos de Deus, escritos na Tua presença, ó Pai, no livro da vida. Recebe todo o nosso amor e eu peço, ó Deus bendito, que o Senhor aceite no céu todos os atos sagrados desta santa reunião. Para tanto eu a consagro e entrego nas vossas santas mãos e rogo, ó Deus bendito, que a Tua bênção seja estendida sobre nós, sobre todas as nossas congregações, sobre os ouvintes da hora milagrosa e também sobre aqueles que nos acompanham em seus lares através da internet. Dá-nos, ó Pai, a Tua unção gloriosa e que o Teu nome bendito seja louvado, honrado, glorificado e engrandecido entre nós. Também em nome do Teu Divino Espírito Santo, de Jesus, nosso Salvador, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa e Bendita Vó Rosa, nosso Consolador, e do nosso bendito Primaz, Santíssimo Profeta e Supremo Pastor, Irmão Aldo. Amém. Amor
Jesus, sabendo das circunstâncias e do seu coração, não humilhou aquela mulher, nem expôs publicamente sua situação, mas com amor e cautela a perdoou e nos deu a lição: acautelai-vos. Outra situação vemos com São Pedro, quando Jesus lhe disse: Pedro, tu me amas? E São Pedro respondeu-lhe: sim, mestre, eu te amo. Então Jesus lhe disse: conforta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, consola as minhas ovelhas. Esse é o nosso Senhor Jesus, perdoador, misericordioso, amoroso, que nos deu a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que é a semelhança dele, Divino Mestre. Devolve a honra, a dignidade, restaura, cura tuas feridas, perdoa teus pecados e ainda lhe chama para vir em seus braços descansar. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Aquele que guarda o seu pecado, que tranca em sua consciência e no seu coração, não tem paz, não tem sossego, não tem cura e nem libertação. Por isso recomendamos: sejam humildes e sinceros com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria e com o Santo Irmão Aldo, pois eles restauram o seu coração, as suas feridas e querem o seu bem e a sua felicidade.
Da congregação de Itararé, no estado de São Paulo, nossa irmã Rosilda Rodrigues Oliveira assim testemunhou em 15 de abril de 2018. Numa tarde de domingo, precisei tapar um buraco no telhado de uma casinha ao lado de nossa casa. Eu estava realizando o serviço quando ouvi uns estalos e a telha de Eternite cedeu e fui abaixo. Eu estava sentada na ponta do telhado e fui de ponta cabeça para baixo, clamando pelo nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu não sei como, virei no ar e caí sentada numa banqueta. E graças à proteção desses santos, não bati a cabeça. Caso contrário, poderia ser fatal. Foram só algumas dores por causa do impacto por alguns dias, não ficando nenhuma sequela. Conto também que um dia fui retirar uma panela de pressão do fogo e o líquido fervente derramou em minhas mãos, na barriga e nas pernas, causando queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Fiquei uma semana internada no hospital, onde foi feita raspagem em minhas mãos para retirar toda a pele queimada, mas pedindo à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que me valessem, pois o médico disse que ficariam grandes cicatrizes em minhas mãos e que eu deveria voltar ao hospital todos os dias para fazer os curativos. Caso contrário, perderia todo o trabalho. Mas eu, com muita fé, precisei viajar para levar meus filhos para se batizarem na sede da Igreja Apostólica em São Paulo. E lá chegando, tive a honra de cumprimentar o Santo Irmão Aldo, o qual me perguntou: "Está bem agora, minha filha?" E eu lhe agradeci por tamanha bênção. Foi rápida a minha recuperação e não ficou nenhuma cicatriz em minhas mãos. Agradeço a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por todas estas bênçãos. Se eu pudesse um dia ter asas como um anjo e voar, a terra eu percorreria e o poder da Santa Vó com prazer eu iria anunciar com toda a minha voz e com todo o meu amor, falar que a Santa Vó Rosa é o Santo Espírito Consolador. E em toda parte da terra
onde houvesse uma alma a viver, eu iria procurar, e quando a encontrar, o poder da Santa Avó eu a faria conhecer. E os que estão em sofrimento, com alma cheia de dor, eu lhes daria da água da vida, desta fonte divina de amor. Mas se asas não posso ter, santa como um anjo posso ser, para ajudar a Santa Avó Rosa, mostrar ao mundo sua glória, a sua força e seu poder, com uma vida dedicada, cheia de amor e de consagração, ajudando a sua Santa Igreja, levar a paz, o amor e o perdão. E com este pensamento firme em meu coração, partirei para a eternidade. O perdão e o arrependimento. Certa vez, o venerável apóstolo São Pedro chegou perto de Jesus e lhe disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Disse também Jesus em outra ocasião: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe as vossas ofensas. Disse ainda Jesus, por boca do amado apóstolo São Paulo: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, perdoe
e se reconcilie com todos que puder. Disse mais ainda o Divino Mestre na sua oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos devedores. E completou Jesus: faça aos outros aquilo que quereis que os homens vos façam. E não faça aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Perdoe e seja perdoado. E nosso Senhor nos deu o exemplo supremo, perdoando até seus algozes que o crucificaram naquela horrenda e dolorida cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vejam que Jesus e os santos apóstolos ensinaram largamente sobre o perdão por parte de quem recebeu a ofensa e o arrependimento por parte de quem praticou a ofensa. O perdão restaura amizades, amores, parcerias de negócios, pois coloca uma pedra sobre as vaidades, derrama bálsamo na ferida ardente e derrete as barreiras mais resistentes e rancorosas, reavivando a união. Por isso veio Jesus ensinar que o Pai era o Deus do amor, do perdão, da misericórdia, que mandava orar pelos amigos e até pelos inimigos. Por isso, a melhor coisa que podemos fazer por um inimigo é perdoá-lo e esquecer a ofensa, apagar os maus pensamentos da mente e acabar com o sofrimento. Faz bem para quem perdoa e para quem é perdoado. É um verdadeiro gesto do bem e do amor, enquadrado nos mandamentos do amor a Deus, a si e ao próximo. Por isso, aceite esses ensinos, que também são da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e não se feche, não se orgulhe, e se humilhe para dar e receber o perdão. Amoleça seu coração, dê seus descontos, se abra para o diálogo. Isso faz muito bem para o corpo e para a alma. Depois do perdão, vem a paz de espírito, vem o contentamento, vem a alegria na alma e restauram-se os relacionamentos. Sabemos que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai e da mesma criação, e que todos nós fomos destinados aos céus e à eternidade, onde não entra discórdia e nem quem nega o seu perdão. O perdão é um ato onde o ofendido libera o ofensor do seu pecado e liberta-o da sua culpa. E é isso que Deus ensina na doutrina do batismo. Porque serei misericordioso com suas iniquidades e de seus pecados não mais me lembrarei. Quem perdoa esquece e não se lembra mais da ofensa. Jesus nos ensinou que não teríamos problemas da vida. Pelo contrário, disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, e vós também o vencereis. Perdoe e vença. Estimados irmãos, aceite estes ensinos preciosos sobre o perdão e o arrependimento, e faça de sua vida um exemplo de amor e união, sendo sempre leais e fiéis aos preceitos da doutrina e disciplina apostólica, amando ao seu próximo como a si mesmo, valorizando a sua alma como filho de Deus.
É só pedir que o Senhor nos atende, nossa fraqueza o Senhor compreende e logo estende a tua santa mão. És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso, és nosso amigo, és nosso irmão. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Tua presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria. Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Tua luta é sempre constante, não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nosso viver. O Senhor é a base da nossa união. Nas horas de luta és a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. O Senhor nasce
O Senhor foi formado assim, para ser o profeta dos tempos do fim. Como se dá o perdão? O perdão não é apenas um ato, mas um processo da consciência que tem por objetivo cessar os ressentimentos ou as mágoas contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. O perdão é o ato de se desprender do ressentimento. Deve vir do coração, ser sincero, generoso e não ferir o amor próprio do ofendido. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Perdoar é rejeitar a ideia de desforra, é retribuir o mal com o bem. Perdoar é ter a capacidade de tomar a iniciativa em dar o primeiro passo à reconciliação, ao amor pelo próximo, independentemente de ser o ofensor ou o ofendido. Lembrem-se, o maior perdão já nos foi dado naquela cruz do Calvário pelo Divino Mestre, pagando com seu sacrifício e sua vida nossos pecados. E hoje podemos afirmar que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo tudo fizeram e fazem para que esta família apostólica seja verdadeiramente unida, sem divisão, sem ressentimentos de uns para com os outros, mas com um amor verdadeiro e em uma união sólida no propósito de servir ao nosso Deus e o reino dos céus. Nós temos, irmãos, em nossa doutrina, todos os ensinamentos e revelações que a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo nos deram, inclusive, irmãos, sobre os exemplos que devemos seguir para também sermos amorosos e sermos perdoadores. Nós vemos inicialmente, irmãos, o nosso próprio Deus como Rei e soberano. Quando um apostólico se converte, quando conhece a nossa igreja,
ouvindo em nossas reuniões, ou ouvindo a hora milagrosa, ou através da internet. Logicamente, essa pessoa que vem do mundo vem sobrecarregada de emoções, de sentimentos, de tristezas, de desilusões. Porque isso tudo ela acolhe no mundo pecador. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, acolhe essa pessoa em nosso meio e ajuda, com a bênção da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, para que essa pessoa mereça o dom da conversão. Ninguém pensa que a gente se converteu sozinho. Se não fosse a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a ajuda da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e do irmão Aldo, nenhum de nós teríamos tido força para alcançar o dom do arrependimento, porque é um dom de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande, irmãos, que Ele acolhe o pecador com amor e alegria, como se fosse um filho pródigo que volta para o seu lar. E Ele, com todo carinho, com a bênção consoladora da Santa Vó Rosa, com a graça confortante do irmão Aldo, eles tocam naquele espírito para que a criatura mereça não só o perdão, mas inicialmente o dom do arrependimento. É ali que o Filho de Deus percebe de todos os erros que praticou no mundo. E, logicamente, com a unção divina, ele se arrepende. Ele recebe esse dom e profundamente pede perdão, se reconcilia com Deus, pede perdão a Jesus, para que Jesus possa ser o seu Salvador, para que o sacrifício de Cristo tenha valor sobre a vida dele, para que possa então ser absolvido dos seus erros e passar novamente a ser um filho de Deus verdadeiro em nosso meio. E a Virgem Maria também atua nessa parte, porque ela é mãe de todos os filhos de Deus no céu e na terra. Então ela cobre com seu manto aquele apostólico, podemos dizer, porque está se convertendo, arrependido, e ajuda para cultivar naquele espírito o amor a Deus, o reconhecimento ao sacrifício de Jesus. E a Santa Vó Rosa, então, irmãos, como avó amorosa, dá àquela pessoa uma bênção tão grande, que ele tem coragem de confessar, não para nós, mas em oração para Deus. E numa oração muito contrita, muito sincera, ele confessa os seus erros e pede perdão. E é quando o nosso santo irmão Aldo completa a obra, porque ele tem todo o poder de dominar o espírito, a alma e os sentimentos do corpo de toda e qualquer criatura. Então ele completa com o seu poder para que aquela pessoa realmente mereça profundamente o perdão divino. E é quando a criatura se converte e recebe paz, recebe consolo, recebe alívio. E junto com tudo isso ganha sabedoria, ganha entendimento e ganha forças para poder continuar sendo fiel. E para que o perdão seja eterno em seu benefício. E é quando, irmãos, aquela pessoa precisa também perdoar-se a si mesma, conforme está no boletim. Porque para que o perdão de Deus e o poder de Deus seja perfeito sobre ela, ela tem que esquecer o passado. Não adianta pedir perdão e ficar remoendo no espírito toda a maldade que ela praticou no mundo no passado. Porque se ela ficar se lembrando com aquele remorso, ela não vai ter paz, não vai ter consolo, não vai ter alegria e felicidade e, por conseguinte, não merecerá,
toda a guarda dos anjos e a bem-aventurança de um livre filho de Deus neste santo caminho. Então nós ensinamos, uma criatura que se converte deve esquecer dos dias passados. Não deve ficar lembrando dos pecados que cometia, também para não sentir saudades deles. Porque se ficar lembrando no cigarro, ficar lembrando na bebida alcoólica, ficar lembrando nas modas que usava, tão contrárias à justiça divina, ela vai sentir saudades do pecado que praticava. Então deve esquecer de tudo isso, para ter paz, coragem, fé, ânimo forte, de seguir firme conosco neste santo caminho. Até mesmo as promessas. Muitas vezes a direção nos ensinou isso. Se aquela pessoa no passado fez promessas, seja a Deus ou a algum santo de sua devoção, mas ainda não era apostólica, quando ela se converte à nossa fé, ela deve esquecer daquela promessa. Porque ela estava dominada pelos espíritos das trevas. E o Deus que a dominava não era o nosso. Era o Deus do mal. O Deus das trevas, o rei, o príncipe do reino da condenação. Então ela não fez promessa ao nosso Deus, ela fez a promessa lá para o Deus dela, quando ela estava no pecado. Então a direção sempre nos ensinou, depois que a criatura se converte, ela não tem nada que lembrar de promessas antigas, porque a única promessa que Deus quer de nós é a nossa obediência, é a nossa fidelidade, é o nosso bom comportamento, é a nossa vida disciplinada de acordo com a nossa fé e as ordens de Deus. É só essa promessa que Ele exige. Porque, irmãos, nós não somos ninguém para prometer para Deus. Nós somos como um grãozinho de areia na frente dEle. Ele tem todo o poder, nós não temos nenhum. E como é que a gente vai prometer? A gente tem que pedir para Ele a misericórdia, a bênção, a graça, o poder consolador, a guarda dos anjos, porque nós necessitamos muito dessa proteção dia e noite em nossa vida. Mas acontece também, irmãos, que para merecermos toda essa bem-aventurança, é necessário que também sejamos perdoadores. O apostólico que é convertido, que é inteiramente fiel, ele não paga mal por mal. Pode ser acometido de uma traição, pode ser injuriado, caluniado, perseguido e até prejudicado. Mas aquele que é convertido e consagrado, ele não tem raiva no espírito. Ele não tem sentimento de vingança. Ele não tem ideia de represália. Por quê? Porque ele é de Deus. Ele morreu para o mundo. Ressurgiu para Deus. E Deus perdoou o seu pecado e nunca mais se lembra dele. Porque o perdão de Deus é perfeito. E quando Ele perdoa, Ele esquece. Inclusive no ato do batismo. Quando a pessoa se batiza nesta igreja, nas águas ungidas, fica sepultado na água todo o seu passado. E a pessoa ressurge como nova criatura para uma nova vida. Inteiramente perdoada, redimida e santificada. E Deus nunca mais vai cobrar dela o pecado que ela fez antes do batismo. Porque quando Ele perdoa, irmãos, é um perdão sincero, Ele esquece para todo sempre. Então, irmãos, nós somos filhos dEle. Nós somos filhos também de Jesus, que é o nosso Mestre Salvador. Nós somos filhos da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Irmão Alto. E assim como eles são perdoadores, nós também precisamos ser para poder merecer a graça deles no nosso dia a dia.
Porque se o apostólio ficar trancado, ficar amarrado com o seu espírito cheio de mágoa, como que ele vai estar com o coração aberto diante de Deus para merecer toda a proteção dos anjos e para receber a bem-aventurança para a sua vida? Se ele está com ódio daquele, está querendo se vingar do outro, quer uma represália contra o outro e guarda no espírito. Tem gente que fala, eu não posso ver fulano na minha frente. Ele pode ser da igreja quanto eles quiserem, mas eu não posso ver ele na minha frente. Para ele eu não dou paz do Senhor, nem converso. Os irmãos, vejam, isso daí está de acordo com a nossa doutrina? Não está. Jesus perdoou até aqueles que o crucificaram. Perdoou até os litores romanos que o flagelaram. Perdoou aquela multidão toda que estava comprada pelo sacerdote Caifás. Porque ele comprou as criaturas para gritar, crucifica-o, quando Pilatos queria absolvê-lo. Porque Pôncio Pilatos percebeu que Jesus era inocente e 4 vezes ele disse, eu não vejo nenhum erro nesse homem que ele mereça a condenação. Por 4 vezes. Porque ele sabia, ele viu que Jesus era inocente e não devia nada. E até pediu água. E lavou as mãos. E disse que o sangue deste inocente não caia sobre mim. Entenderam? E aqueles homens rebeldes que ganharam dinheiro de Caifás para gritar, crucifica-o, então disseram, se ele for inocente, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. E infelizmente, irmãos, eles foram condenados a situações muito tristes, porque a guerra começou lá e não acaba nunca, inclusive sobre fanatismo de religião. Porque o pecado deles foi muito grave. Mas vejam, não foram todos que condenaram a Jesus, porque a maioria tinha recebido milagres dele. A maioria tinha comido o pão e peixe que ele multiplicou. A maioria tinha visto sinais extraordinários que ele realizou, como a ressurreição de Lázaro, que estava morto e sepultado 4 dias, e Jesus, com 2 palavras, o ressuscitou. Tudo isso provou àqueles homens que ele era o Cristo. E eles creram nele, a grande multidão. Tanto é verdade que no domingo de Ramos, quando ele entrou em Jerusalém montado num burrico, a multidão foi no início da cidade e gritava, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Porque estavam crendo nele, viram todos os milagres que ele fez, e sabiam que ele era inocente, era o Cristo e era o Filho de Deus. Mas notem, irmãos, que apesar de sofrer por todas as injúrias, por todas as calúnias, ele perdoou a todos. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E 2 ladrões crucificados ao lado dele, um zombava dele. Se tu és o Cristo, desce daí e tira nós também dessa cruz. Mas o outro viu a humildade com que Jesus enfrentou tudo sendo inocente e creu nele. E disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus fez? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Perdoou. Então, irmãos, nós temos exemplos magníficos no passado e no presente, porque Maria Santíssima também sempre foi muito perdoadora e nunca guardou sentimentos contra ninguém. É eles que nós devemos imitar, porque somos filhos deles. E a Santa Vó Rosa? Quanto exemplo de perdão, de amor e de misericórdia ela nos deu. Quantos ela perdoou, quantos ela aconselhou, quantos ela deu exemplo e salvou.
E nós temos provas, fatos concretos, que ficaram até escritos em boletim. Eu me lembro que uma vez o irmão Aldo colocou um fato assim no boletim, provando o amor da Santa Vó Rosa e provando como ela era perdoadora, mas perdoava igual Deus e esquecia. Nunca mais ela se lembrava daquela ofensa. Eu me lembro de um fato assim na vida dela, que aconteceu, ainda muito antes de ela ser diretora da nossa igreja. Porque houve algumas pessoas que inventaram uma calúnia muito grave contra ela. Uma mentira, uma injúria. E, logicamente, ela sofreu. Ela chorou muito porque não devia nada daquilo. Mas, diante de Deus, diante de Jesus e da Virgem Maria, ela perdoou. Perdoou, esqueceu, continuou em paz, consolada por Deus e nunca mais se lembrou daquele fato. E os anos foram passando, as décadas, até que ela se tornou diretora da nossa igreja. E num dia, para surpresa dela, aquela família que tanto a fez sofrer, que inventou mentira e calúnia contra ela, bateu na sua porta. E ela abriu e os recebeu de braços abertos, com amor, com carinho, com amizade sincera, porque ela tinha esquecido, ela tinha perdoado e não guardava nada contra ninguém. Então ela mandou eles entrarem e ela disse: depois de tantos anos, o que leva vocês me procurar? E eles disseram: Rosa, nós temos um mocinho que você não conheceu, ele é bem jovem, mas, infelizmente, ele foi atingido por uma paralisia muito grave. E nós gastamos todos os nossos recursos com todo tipo de médico e de tratamento, mas ele foi completamente desenganado. Ele nunca mais vai andar. E a Santa Vó Rosa ficou penalizada, ficou triste, ficou preocupada com aquele moço, apesar de não o conhecer. E ela disse: mas o que vocês querem que eu faça? Eles disseram: Rosa, você não quer assinar essa lista e dar um dinheirinho? Porque o moço chora que quer uma cadeira de rodas. Mas nós estamos com a situação financeira muito precária, gastamos todos os nossos recursos e não temos mais condições nem de comprar a cadeira de roda para ele. Então nós estamos indo de porta em porta dos familiares pedindo uma ajuda, para que a pessoa assine essa lista e dê um dinheirinho para ajudar a comprar a cadeira de roda para aquele moço. E a Santa Vó Rosa ficou admirada. Ainda ela disse para eles: mas vocês, com tanto homem na família, vocês não podiam se unir e comprar essa cadeira de roda para esse rapaz? Já não chega, ele está tão humilhado, sendo jovem, sabendo que nunca mais vai andar. E ainda vocês humilham ainda mais o rapaz pedindo esmola para comprar uma cadeira de roda. E ela, irmãos, tinha recebido o salário da igreja naquele dia, porque ela era diretora da igreja. E ela estava com o envelope no bolso. E o que ela fez? Ela rasgou a lista, tirou o envelope do bolso com todo o dinheiro dela e falou: leva, compra a cadeira para esse moço e não fale para ninguém que fui eu, idosa,
mulher e viúva que dei. Não humilhem mais ainda o moço. Comprem a cadeira de roda e leva para ele, não interessa quem deu. E assim eles fizeram. E a Santa Vó Rosa não contou para ninguém. Nem para o bispo e nem para a irmã Odete. E ela ia ficar o mês inteiro sem dinheiro, porque ela deu tudo. E acontece, irmãos, que na primeira vez, depois disso, que a direção se reuniu para orar. Porque quando eles se reuniam, irmãos sabem como era. Os 3 se ajoelhavam numa salinha reservada, e Jesus vinha do céu e levava a Santa Vó Rosa para o céu, em espírito e verdade. E deixava ela lá no céu com a Virgem Maria. E depois Jesus voltava e usava o corpo dela para falar com o bispo e com a irmã Odete. E dar a eles todas as orientações, como deviam dirigir a igreja. E Jesus contou para os 2. E Jesus disse: o meu Pai adora esta minha serva. Todos os atos de caridade que ela faz, sobe como um cheiro suave até o trono de Deus como um louvor. Porque ela faz a caridade com um amor muito sincero, acompanhada de todas as virtudes, e inclusive a virtude do perdão. O meu Pai adora esta minha serva. Então Jesus contou tudo para a direção. Tudo o que se passou e como ela pagou o mal com o bem. Ela nem se lembrava mais do sofrimento que tinham lhe causado. Mas penalizada por amor a um moço que ela nem conhecia, ela deu tudo o que tinha. Ela ia ficar o mês inteiro sem dinheiro. E Jesus então disse para a direção: eu quero que vocês paguem outro salário para ela, porque ela vai ficar o mês inteiro sem dinheiro. Os irmãos vejam um exemplo de perdão. Se fosse outra pessoa que guarda raiva no espírito, como é que eles iam receber aquela família? Entretanto, ela os recebeu com amor, com carinho, com humildade, com educação, e deu o maior exemplo de humildade e de caridade. Por isso, irmãos, que ela é o outro Consolador. Ela nunca fez nenhuma injustiça em quase 77 anos que viveu nesta terra. Veja o exemplo que nós temos nos dias atuais. É este exemplo que nós devemos seguir. Agora, se o marido faz algum desaforo, a mulher bate o pé e quer fazer pior para se vingar. Aí os 2 são apostólicos? Eu acho que não. Porque se um não é convertido, mas a outra é, ela vai agir de outro modo. Ela vai ter paciência, ela vai ter misericórdia, e no momento de um bom diálogo, ela vai conversar com ele, explicar a situação. E procurar ter paz, ter união, preservar a unidade do casal e da família. E não pagar mal por mal. Assim também é o apostólico fiel e consagrado. Se a esposa não é muito fiel e lhe faz algum desaforo, ele também sabe, irmãos, agir com moderação, com amor, com fé, lembrando-se do dia que prometeu ajoelhado que iria permanecer casado, respeitar o casamento, respeitar a esposa, respeitar a igreja e respeitar a família. Então ele não vai fazer desaforo pior para ela, muito ao contrário. Ele vai esperar, pedir em oração a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo
que lhe ajude, que lhe dê sabedoria, que lhe dê entendimento para resolver o assunto dentro da nossa doutrina. Na base do amor, na base do perdão, na base da misericórdia, na base da reconciliação. Porque é assim que agem os anjos dos céus. E nós, pertencendo a Deus, devemos agir assim. É assim que nos ensina a nossa doutrina. Então, irmãos, nós devemos saber perdoar. Se um irmão nos ofende, irmão da igreja, e muitas vezes até nos injuria, nos critica e até nos prejudica, qual é o nosso dever? É ir na polícia e mandar uma ação contra ele? Ou é se ajoelhar e fazer Santa Vó Rosa? Aquele meu irmão me fez isso, isso e isso. Eu entrego ele e o problema nas vossas mãos. E nas mãos do irmão Aldo. A senhora e o irmão Aldo são os meus advogados. Eu não peço que o castigue, mas peço que o perdoe e o ajude a vencer junto comigo a nossa carreira de fé. Porque eu não quero me perder e o que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Seja ele amigo ou inimigo. Então eu perdoo e peço que a senhora o ajude a vencer comigo a nossa carreira de fé. Eu lhes digo, irmãos, esse apostólico vai perder a paz? Vai perder o consolo? Vai perder a união com Deus? Se ele perdoou e pediu perdão a Santa Vó Rosa em nome do outro, ele jamais, irmãos, irá perder a comunhão com Deus, porque ele não se vingou, ele não foi injusto, ele não foi odioso, ele não quis represália, mas entregou tudo nas mãos de Deus e dos seus santos. E logicamente a Santa Vó Rosa irá ajudá-lo a vencer, a ter paciência, a ter fé, a ter bom ânimo, para que ele continue tratando bem daquele outro apostólico. Tratando-o com carinho, com amizade, querendo o bem do outro. E logicamente a Santa Vó Rosa terá campo aberto para tentar ajudar a salvar o outro. Porque já que o seu filho o perdoou, ele abriu campo para que a Santa Vó Rosa vá de encontro ao outro e procure ajudá-lo a se arrepender. E aí o que acontece são os dois salvos, porque agiram na base do perdão, da caridade e do primeiro amor. É isso, irmãos, que a doutrina nos ensina. A Santa Vó Rosa nos dizia: quando alguém me ataca com alguma injustiça, eu não devolvo. Se alguém me ataca a pedra, eu ataco o pão. Ele tem pedra para atacar, porque ele está nas trevas. Ele não conhece a nossa doutrina. Ele não conhece a nossa disciplina. Ele não foi salvo pelo sangue de Jesus. Ele não mereceu o perdão de Deus. Ele não tem a nossa fé e os nossos ensinos. Então ele está sofrendo no mundo como uma pessoa faminta. Faminta do Espírito, com fome de justiça. E ele só tem pedra na mão para atacar. Então ele ataca o que ele tem. Mas eu sou de Jesus. Eu não tenho pedra para atacar em ninguém. Eu tenho amor, perdão, misericórdia, caridade. Eu tenho essas virtudes que é como um pão. Então eu não ataco pedra, eu devolvo o pão. Porque eu perdoo, esqueço. E quando ele precisa de mim, eu vou e ajudo. Mas ajudo não para querer me vingar de outro modo. Ajudo com amor. Ajudo com alegria. Ajudo com satisfação. Porque eu perdoei, esqueci. Quero bem para mim e quero bem para ele.
Irmãos, é assim que o apostólico precisa agir. Fica ridículo um apostólico magoar o outro e o outro ir na polícia com uma ação de justiça contra o outro apostólico. E cadê a nossa doutrina? E cadê a nossa fé? E cadê a nossa responsabilidade de amar, de perdoar, de ser humilde e misericordioso? Foi aonde? Então, irmãos, nós temos exemplo de sobra para seguir. E o nosso dever é sermos amorosos, perdoadores, caridosos, justos. Porque se nós, eu digo aos irmãos, nenhum de nós é perfeito. Ninguém. Os únicos 2 perfeitos estão lá em cima. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, eles sempre foram perfeitos. Nós, ninguém somos perfeitos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós não sabemos amanhã de quem nós vamos precisar para encostar um copo d'água nos nossos lábios. Nós não sabemos. Nós precisamos dos outros, e nenhum de nós é perfeito. Então, se a gente precisa do perdão de Deus, para continuarmos salvos e vivificados neste santo caminho, se nós precisamos da misericórdia de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, em primeiro lugar, nós temos que ser também perdoadores, amorosos e justos, irmãos. Porque é uma injustiça muito grande um apostólico querer se vingar do outro. Sabendo como é nossa igreja, sabendo como é nossa doutrina, sabendo como é a nossa disciplina e sabendo dos exemplos que nós temos do próprio Deus, de Jesus e da Virgem Maria, e dos exemplos atuais que nós temos. Porque a Santa Vó Rosa nos deu exemplo de perdão e de amor e de caridade, de sobejo, de sobra. Toda a vida dela, ela foi um espírito cheio de amor. Por isso que ela conseguiu, ao lado de Jesus, restaurar esta igreja nos moldes da vontade e da justiça do nosso Pai. E por misericórdia, por amor a nós, implantar em nosso meio uma disciplina que é a salvação das nossas almas, quando é crida, aceita com amor e obedecida com fé e gratidão. E o irmão Aldo, que exemplo ele nos deu? Nós todos somos testemunhas, principalmente no final de sua carreira terrena, quando Deus lhe mostrou que precisava dele no céu, para que ele, com todo o seu poder de supremo pastor e de profeta, pudesse dar um grande avanço na obra desta igreja e ser essa igreja conhecida e crida no mundo inteiro. Deus precisava dele no céu em espírito para realizar esse ministério glorioso ao lado da Santa Vó Rosa. E quando Deus lhe declarou isso, toda a força do mal se levantou contra ele. Toda. O reino todo do mal se levantou contra ele, para querer impedir que ele merecesse aquele galardão que ele já havia alcançado e conquistado entre nós, nos 44 anos do seu ministério glorioso, garantindo a vitória desta igreja e deixando este povo preparado para vencer até o fim. Todo o reino das trevas se levantou contra ele para querer destruí-lo e destruir esta igreja antes que ele subisse. Então, o que aconteceu? Nós somos testemunhas, foi injúria, foi calúnia, foi mentira, foi traição, foi perseguição e foi falsidade contra ele. E o que ele fez? Ele atacou pedra, ele pagou mal por mal, ele quis se vingar, ele teve represália. Nós somos testemunhas que não. E eu pessoalmente falei para ele. Mas, irmão Aldo, estes que estão inventando tanta mentira contra o Senhor,
foram aqueles que o Senhor mais ajudou. E ele calmo, ele já estava na cadeira de roda, calmo, paciente, em paz, consolado, cheio de vida na alma e santidade no espírito. O que ele me falou? Ele disse: Trevisan, se amanhã algum deles se arrepender e me pedir perdão, eu perdoo de coração. Veja o exemplo que nós temos. Então é justo um maridinho com uma esposinha estar brigando ao ponto de se divorciar, largar filho para um lado e filho para o outro, porque são orgulhosos, não quer se perdoar? É justo um apostólico ter raiva do outro e procurar na polícia uma ação contra ele? Se são irmãos, se ambos são da igreja, quando um não quer, dois não brigam. Então qual é o nosso dever, irmãos? Se nós queremos ser de Deus, se nós queremos merecer o perdão, porque nenhum de nós é perfeito. E se nós queremos receber sempre a misericórdia de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, o amparo dos anjos, que nós precisamos dia e noite em nosso favor, em favor do nosso lar, em favor da nossa família. Nós devemos, irmãos, ser fiéis, ser humildes, ser amorosos, ser consagrados, nos lembrar da igreja, nos lembrar da nossa responsabilidade de apostólicos. Nós prometemos ser fiéis, ser amorosos, ser perdoadores, ser caridosos. Quando nos convertemos, quando nos batizamos, os casais, quando casaram aqui na frente, prometeram ser fiéis um ao outro e um ajudar o outro a vencer. Os obreiros, nós prometemos quando fomos nomeados, prometemos quando fomos ungidos, sermos fiéis até o fim. Então vamos ficar de picuinha um contra o outro? Que apostólico nós somos? Se nós temos tantos exemplos e uma doutrina pura a iluminar os nossos espíritos e uma disciplina justa que nos leva para o céu. Nós devemos ser gratos a Deus por esta igreja, irmãos. E pensar em primeiro lugar na vitória do nosso povo e não querer dividir o povo com briguinhas, com desentendimentos e com inveja. Ele toda hora faz solo, eu nunca faço. Isso daí está errado. Deus queira que ele erra no primeiro tom. Infelizmente, irmãos, eu não estou inventando, viu? Infelizmente eu cheguei a ouvir isso. Entenderam? Não são todos. Não são todos. Mas infelizmente tem sempre um ou outro assim. E o que os outros devem fazer? Devem perdoar, devem ajudar, devem esquecer e procurar salvá-lo. Porque se eles não querem se perder, não devem querer derrota de ninguém. Amai ao teu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Perdoai e orai pelos vossos inimigos. E ele não só pregou, como deu o maior dos exemplos. Então, irmãos, é assim que nós devemos agir. Hoje é reunião de oração. E a reunião em que nós podemos pedir sabedoria, fé, entendimento, coragem, força. Pedir que Deus, seu de Espírito, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, nos dê abnegação, nos ajude a ser misericordiosos, nos ajude a ser perdoadores, nos ajude a ser amorosos como são os anjos dos céus. Porque eles só podem guardar quem é igual a eles. Os anjos não podem amparar uma pessoa odiosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa orgulhosa.
que põe o seu eu em primeiro lugar. Nós não somos nada, um precisa do outro. Então nós devemos ser humildes. Peçam em oração, irmãos, hoje, agora, que o Espírito Santo lhes conforte, lhes console, lhes dê paz, saúde, emprego, tudo o que precisam, mas principalmente nos ajude a sermos humildes, a sermos amorosos, a sermos perdoadores e imitarem os santos, tanto do passado como do presente, que tantos exemplos dignificantes nos deram. Eu desejo, irmãos, que a bênção, a graça, a proteção, a unção divina recaia sobre todos e nos fortaleça na fé, na humildade, na sabedoria, no amor e na união. E possamos ser sempre unidos neste santo caminho, ligados a Santa Avó Rosa e Irmão Aldo, unidos ao nosso Deus e a todo o poder dos santos e anjos, hoje e sempre. Então nós vamos orar nesse instante. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que fiquem em pé. Vamos cantar o corinho 178 do nosso inário Súplica e Louvor. Santa Avó Rosa, que sobre nós estás, vamos te suplicar nesta hora de oração. Tuas virtudes, o teu poder, as tuas bênçãos e a tua santa unção, pois desejamos te servir, desejamos te ajudar de coração. Ó Santa Avó Rosa, aceita a nossa oração. Todos em sentido de oração, irmãos, façam a sua prece com muito carinho, com muito amor e devoção e humildade. E o Espírito Santo de Deus está sobre nós para nos suprir de todas as virtudes que necessitamos para vencermos santificados, fiéis e unidos neste santo caminho. Podem orar. Vamos cantar, irmãos, número 175, toda a nossa gratidão. Toda nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santo
profeta, irmão Aldo. Muito te agradecemos, Santo Primaz, por mais esta reunião de oração que participamos, sentindo bem de perto a tua bênção, a tua graça e a tua unção, a bênção gloriosa do nosso Deus, do seu divino Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Santo Primaz, e também orando, intercedo por estes teus filhos, aqueles que precisam de mais saúde, de emprego, de resolução dos seus problemas, também para manter a paz e a união nos lares, nos casais e nas famílias. Intercedo por eles, irmão Aldo, e peço que o Senhor lhes dê tudo o que precisam, para que possam sempre te glorificar em suas vidas e merecer toda a bem-aventurança que Jesus deixou inclusa na sua doutrina em favor dos seus fiéis seguidores. Abençoa a todos, irmão Aldo, aqueles que nos acompanham através da rádio web, através da internet em seus lares. Dai a eles também toda a tua unção e supre neles as necessidades e livra-os das aflições que muitos estão enfrentando nestes dias difíceis, que eles possam ter saúde, paz e consolo, assim como nós, os que estamos na tua igreja e no teu templo. Também entrego ao Senhor esses pedidos de oração, que com tanta fé teus filhos colocaram nessa caixinha sobre o altar. Peço que o Senhor os abençoe e dê a eles tudo o que te pedem, irmão Aldo, para o bem deles, desde que seja de acordo com a justiça e a vontade do nosso Deus. Amados irmãos, recebam assim mais uma vez a bênção e unção gloriosa que o nosso santo irmão Aldo, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, está derramando poderosamente sobre nós. Tenham paz, saúde, alegria, bom ânimo, consolo e felicidade neste santo caminho hoje e sempre. Amém.